E aí galera, professor Elvis John de História, Humanas na Veia, História em Cena com vocês. Hoje vamos bater um papo sobre um tema muito importante para o Enem e para qualquer concurso, pessoal. A Era Napoleônica. Lembra que nós já falamos em aulas anteriores sobre a Revolução Francesa. Não esquece, inscreva-se no nosso canal, dá o like e segue a gente. Detalhe importante, nós vamos colocar na descrição o resuminho do que a gente está conversando. Isso facilita para que você possa fazer suas pesquisas, legal? Então vamos lá. É o seguinte, para entender o período de Napoleão, o primeiro passo é entender a trajetória. Então, vamos dar uma olhadinha que está aparecendo aí no zoom na tua imagem. Então, eu coloquei para vocês uma linha do tempo, resumo sobre os principais fatos. Começa na linha do tempo em 1789, ali começa o consulado. Napoleão está governando ao lado de mais dois cônsules. Então, lembra o triunvirato romano, legal? Porém, é Napoleão que tem todos os poderes para manter a ordem e a estrutura francesa. O consulado, ele vai até 1804. Por quê? Nesse período nós vamos ter dois plebiscitos. O primeiro, que determina que Napoleão vai se tornar cônsul único e vitalício. E o segundo, que Napoleão vai ser escolhido como imperador. É isso mesmo. Primeiro imperador que vai ser escolhido pela população enquanto imperador. E detalhe, ele vai coroar a si mesmo. Spoiler, daqui a pouco a gente conversa por quê. Caminhando até 1815. Em 1815, Napoleão sai do governo. Mas que eventos levam a isso? É o que a gente vai falar nessa aula. Legal? Em 1815, Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo e acaba a Era Napoleônica. Agora sim, vamos voltar para cá. Em 1804, como eu disse, é o plebiscito que vai tornar Napoleão imperador. E começa uma série de campanhas militares, pessoal, que já vinham ocorrendo, na verdade, durante o consulado. Legal? E importantíssimo nessas campanhas militares é a conquista de territórios, fazendo com que a economia francesa se fortaleça de uma forma que, lá no período do diretório, os 5 diretores não conseguiram e acabou culminando com o golpe 18 de Brumário. Importantíssimo aqui, carta na manga, derrota na Rússia, 1812. Essa derrota foi importantíssima, foi a primeira grande derrota e podemos até dizer que a grande derrota. Turminha, chega aqui comigo, 600 mil soldados foram para a Rússia. Segundo a maioria dos autores, somente 60 mil voltaram. Foi uma derrota humilhante e a partir de então, Napoleão se desestrutura totalmente. Então, após a derrota na Rússia, em 1812, nós temos 1813 com mais uma derrota em Leipzig, chamada de Batalha das Nações. A partir daí, ele é obrigado, em 1814, a assinar o Tratado de Fontainebleau. Ok? Cuidado! Existem 2 tratados de Fontainebleau. Quando Napoleão invadiu a Espanha, ele obrigou o exército espanhol a invadir Portugal. Aquele que obriga a família real portuguesa a vir para o Brasil, ok? Dando o primeiro passo em direção à nossa independência. Mas sem tangenciar. Voltando, este aqui é o Tratado de Fontainebleau, onde ele reconhece que foi derrotado e abdica ao trono, sendo preso na ilha de Elba. Legal? Belezinha? Mas, a partir daí, quem assume o governo? Luís XVIII. Mas não devia ser 17, porque foi Luís XVI que caiu e foi decapitado na Revolução Francesa. Muita gente não te conta, mas só o vídeo te conta, Humanas na Veia, História em Cena. Luís XVII, na verdade, foi a criança que herdaria o trono, mas foi preso nos porões da Revolução Francesa Jacobina e acabou sendo executado. Luís XVIII era tio dele e não aceita o título de Luís XVII para que o menino fosse conhecido e lembrado por toda a história. Por isso, nós pulamos do 16 para o 18 na história. Luís XVIII assumiu o governo, mas logo após ele é expulso. Por quê, pessoal? Porque Napoleão foge, apoiado ainda por forças francesas, e assume o governo por 100 dias. Aqui em cima para vocês, governo dos 100 dias. Napoleão, então, vai sofrer uma grande oposição das coligações franceses, Holanda, prussianos, russos, que acabam derrotando ele finalmente, definitivamente, em 1815, no mesmo ano, na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Beleza?
Então vamos fazer assim agora, uma linha do tempo rápida para a gente conversar sobre as características gerais. 1808, fundação do Banco da França, importantíssimo para diminuir a inflação e incentivar a alta burguesia. Lembrando que Napoleão era capitalista, porém com governo centralizado. 1801, concordata da Igreja Católica. Em 1800, Banco da França. Em 1801, concordata com a Igreja Católica. Ele reata os laços com a Igreja Católica, o catolicismo volta a ser religião oficial, mas ele controla a Igreja. Não esqueçam disso. Parte Amiens, vitória sobre a Segunda Coligação, 1802, também importante. No mesmo ano de 1802, ele se torna cônsul vitalício. E, como eu disse anteriormente, em 1804, ele se torna imperador sob a égide e sobre ali a benção do Papa Pio VII, mas ele que se coroa e coroa sua esposa, mostrando que a igreja está submetida à sua autoridade. 1804, Código Napoleônico, já estamos no Império agora. Pessoal, este foi o maior feito de Napoleão, ok? Porque a partir do Código Napoleônico ele unifica as leis, ele assegura a isonomia, o direito dos cidadãos perante as leis, ele proíbe as greves e sindicatos, eu disse, o governo é autoritário, ele ratifica a reforma agrária jacobina, ele faz a reforma agrária, e aí ele agrada camponeses, a igreja, a burguesia alta, média, então ele vai ter um governo de equilíbrio. Em 1804 também, ele promulga a Constituição do ano 12, ok? Legal? Elvis, então eu não entendi. Se ele tem um governo autoritário, qual a diferença dele para Luís XVI? Porque ele incentiva a burguesia, com o comércio, com a indústria, mas ele não abre mão da centralização. Enquanto os Bourbons não se preocupavam com os interesses da burguesia. E a burguesia ela não se importa se o governo é autoritário, contanto que ela tenha sua autonomia para manter o controle sobre as terras e sobre o comércio dos países que estão sendo conquistados, no qual Napoleão fazia um verdadeiro nepotismo. Colocava familiares e parentes e amigos próximos para governar, como foi o caso da Espanha. Então vamos fazer agora assim, pessoal. Economia. Quais são as características de Napoleão? Fundou o Banco da França, incentivou o comércio e a indústria. Legal? Educação. Ele cria as escolas, liceus, não é o liceu que a gente conhece aqui, tá? Em São Luís do Maranhão. A ideia foi dele. Os liceus de ensino básico, escolas para professores. Ele incentiva a educação superior. No campo religioso, aliança com a igreja. Político, governo autoritário, cria o Código Napoleônico, Constituição do ano 12. No campo militar, ele derrota a Segunda Coligação, mas ele é derrotado em 1805 na Batalha de Trafalgar, né, pela Inglaterra. E como eu disse anteriormente, em 1812, a derrota tática para a Rússia. Legal? Beleza? Segue com Manas na Veia. Beijo no coração. Vamos lá.